Olá a todos. Imagine uma situação real e corriqueira. Uma pessoa comum começa a sentir uma dor que limita uma atividade de vida diária, uma atividade de lazer, atividade esportiva ou até atrapalha na rotina laboral de trabalho. Essa pessoa não tem todas as respostas, é uma cidadã, um cidadão comum. Qual que é a melhor tomada de decisão? O que fazer? Vocês sabem que para uma melhor tomada de decisão, sobretudo em momentos de dor, ou momento de emergência, ou de desespero, dúvida, incertezas, nem sempre nós buscamos todas as respostas em nós. Nós achamos que, se a gente não tem um conhecimento, é melhor basear a minha tomada de decisão em certos acionadores. Algumas pessoas podem olhar o que outros fazem para ela fazer a mesma coisa, não é assim? Procura na internet. Se outra pessoa fez gelo e aliviou essa dor no joelho, eu vou fazer também. Ou bolsa de água quente, eu vou fazer também. Ou seja, algumas vão tender a seguir a aprovação social. Só que não é um gatilho assim tão forte quando o assunto é dor ou algo que limita significativamente uma condição de vida, ou sobretudo quando ameaça algo que ameaça até a sobrevivência dela. Existe um gatilho que vai falar mais alto em condições assim, que é o gatilho autoridade. Ou seja, a palavra de alguém que conhece sobre esse assunto, de um expert, ela vai fazer muito, vai ter um valor muito grande para ela decidir o que fazer ou o que não fazer. E esse gatilho ele é muito importante para nós profissionais de saúde. Será que vocês estão sendo vistos como uma autoridade ou simplesmente um, um técnico, um executor? E é com essa contextualização que eu inicio a aula de hoje. Eu vou espelhar aqui o computador. Então me acompanhe, porque muito mais do que atender pacientes, nossa palavra de convencimento, ela pode ser completamente mais favorável se eles nos veem como autoridade. E sermos vistos como autoridade, vocês vão entender, não é só o que a gente é, mas o que a gente aciona. O contexto do gatilho autoridade, ele vai nesse sentido. Todos nós, seres humanos, isso inclui, claro, nossos pacientes, isso nos inclui quando nós precisamos tomar uma decisão sobre determinado assunto, onde nós não temos o conhecimento suficiente, onde temos incertezas, dúvidas ou uma certa emergência, nós vamos pautar o que um especialista fala ou como ele recomenda, não é assim? Tendemos a confiar, então, na recomendação dos experts. Siga o que diz um líder, uma autoridade. Afinal, ele é um detentor de saber que talvez eu não seja. Então, passa isso na cabeça dos pacientes. Tentem se colocar no lugar dos pacientes. O que, que eles estão pensando para tomar uma melhor decisão? Com certeza vai estar envolvido aí o gatilho autoridade. Quando eu falo detentores do saber, isso vem desde a nossa formação como seres humanos. Na infância, quais são as figuras de autoridade para a gente? Nossos pais e os nossos professores, que são as pessoas que têm um saber, ou seja, é melhor eu seguir o que eles me recomendam, porque assim eu não vou errar, eu não vou ter uma consequência negativa. E eles também são detentores de recompensas e de punições. Gente, o tempo passa, mas essa condição, ela mais ou menos se mantém só que sob outras figuras, com instituições religiosas, nada de errado contra elas, mas o que um líder religioso fala, a gente passa a seguir, muitas vezes até sem questionar. Esse é o ponto que eu quero trazer também de reflexão para vocês. Instituições militares, governamentais, jurídicas e, por que não, instituições aí médicas. Vamos incluir profissionais de saúde. Tá? Então, o que nós falamos com nossos pacientes é muito válido. Só que as hierarquias que a gente imagina na nossa mente de
profissional de saúde, de fato ela existe. Um médico, que é uma profissão milenar, ela está no topo, culturalmente, da cultura de qualquer país. Só que eu quero trazer aqui a reflexão é que uma autoridade verdadeira, ela vai muito além da figura, e sim do seu conhecimento e como você transmite ele. O que eu quero dizer, então, aqui para vocês, retomando aqui o assunto, é que na mente das pessoas há uma pressão social de seguir o que dizem os especialistas. Afinal, todos nós queremos tomar melhores decisões, decisões corretas, e que a gente não venha se arrepender depois. Ok? Então, você que já sabe sobre isso, saiba que há formas de você acionar mais a autoridade. Quando você demonstra que você conhece do assunto, você já tende a acionar a autoridade. Tá? Se você ainda demonstra que você é uma pessoa confiável, uma pessoa que tem experiência, vivência com aquilo, você aciona voluntariamente mais ainda a autoridade. Você já viu aqueles pacientes que depois, durante a consulta ou no final, a pessoa fala: mas você lida com casos como o meu? Ela está querendo que você fale algo para acionar essa autoridade, para ela sentir mais credibilidade, confiança, de seguir o que você está propondo. Ok? Eu, eu fico muito atento ao que as pessoas falam, porque elas podem estar querendo que a gente reforce algo que é importante para elas. Então, quando eu digo confiáveis, é importante que vocês entendam que as pessoas não podem sentir que elas estão sendo forçadas a tomar também decisões que talvez pareça ser tendenciosas ou ter um conflito de interesses. Senão você perde a confiança. A pessoa vai assim, bom, ele está querendo me empurrar alguma coisa aqui. Então, cuidado, isso pode dar um efeito rebote. Ou se você demonstra, eu acho que é assim. Não. Eu tenho experiência em casos como o seu, normalmente eles reagem dessa forma, ou eu já trabalhei, no meu caso, eu gosto de acionar voluntariamente a autoridade porque eu tenho um histórico que me favorece profissionalmente, porque eu trabalhei num clube de alto rendimento. Então, isso, na mente das pessoas, é uma coisa ótima, fantástica, eu simplesmente aciono quando eu vejo que é válido. Então, demonstre isso comunicando de alguma forma algo que acione a autoridade. Geralmente, você demonstrar que é confiável e ter experiência no assunto já aciona. Agora, vocês já sabem que gatilhos mentais são bons de ser acionados combinados com outros. Se um profissional que veio, um paciente que marcou contigo, ele veio de indicação de outro profissional, por exemplo, médico, essa pessoa ela vai querer esse gatilho, autoridade aos olhos dela, vai estar muito mais acionado. Bom, se a doutora Alice, a doutora Luciana te indicaram, é porque eles confiam no seu trabalho e eu, por, por admirar o trabalho e confiar no trabalho delas, eu sei que você é bom de serviço antes de te conhecer. Então, saiba que o seu gatilho já está mais favoravelmente mais acionado. Ou seja, a sua palavra, a sua recomendação vai ter um valor muito maior, diferente daquela pessoa que te procurou, que não tem um pouco desse gatilho, que simplesmente chegou ali para ser atendido por você, ou está fazendo um treinamento, um tratamento, mas assim, tem poucos vínculos ali de autoridade contigo, talvez, na dúvida, ela não vai confiar tanto na sua palavra, tá? Então é legal que é importante que vocês entendam isso. Agora vamos colocar, se a pessoa já te viu ali como autoridade, foi a recomendação de algum profissional e alguma pessoa que já recuperou contigo ainda recomendou ela, além da autoridade, ainda vai ter aprovação social. O seu gatilho aqui vai estar nas alturas. Essa pessoa, ela vai querer seguir o que você está propondo de uma forma muito mais forte. Será que você consegue aproveitar isso ou não só deixar isso nas entrelinhas, mas expressar isso? Olha, na hora que você dá o seu parecer, olha, assim como a Luísa se recuperou, assim também pode ser com você. Seu caso é semelhante. Olha só, se a doutora Alice indicou, nós vemos que
conseguimos trabalhar em conjunto, de forma integrada, na mente da pessoa, a sua credibilidade está nas alturas. Tá? E ainda, se você quiser, uma pessoa que se recuperou e você demonstra que ela tinha algo semelhante, além da autoridade, você resolve algo com o seu serviço, da aprovação social. Se outras pessoas recuperaram, por que eu não? E se é algo que é semelhante com o que ela tem, ainda é um pouco mais de afeição. Olha só, 3 gatilhos bem acionados. Só que isso de forma expressa. Tá? E se você ainda quiser nisso daqui adicionar algo a mais, se o seu método entrega algo que ela ainda não conhecia e que é algo que só você faz do jeito que faz e ela ainda te vê como profissional, uma profissional muito requisitada, ainda vai ter escassez que faz ela confiar em você de uma maneira assim ainda mais forte. Vocês já perceberam isso? O desejo dela vai estar nas alturas. Se essa pessoa ainda não marcou contigo, se tem vários gatilhos assim acionados, ela já te viu nas redes sociais, isso é uma coisa que também aciona a autoridade. Se alguém te recomendou, às vezes indicou um médico, aí a pessoa conversa com um colega de trabalho e fala, olha, já fui atendido por ele resolveu o meu problema e vai lá, porque eu nunca vi ele trabalhar, alguém trabalhar como ele trabalha. Olha só, vários gatilhos acionados, autoridade, aprovação social, afeição e escassez. Essa pessoa vai querer, assim, é hoje que eu tenho que marcar com essa pessoa. E aí você pode, inclusive, olha só, como consequência disso, ter um maior rendimento financeiro. Se você, uma pessoa como essa, for negociar o seu serviço, você poderia negociar talvez com o dobro do valor, essa pessoa iria querer com uma força muito grande. E aos olhos das pessoas, nós, principalmente fisioterapeutas, e eu vou colocar também profissionais de educação física, as pessoas nos veem como executores. E tudo que é visto como executor é algo que outra pessoa pode fazer semelhante, isso diminui o valor do seu serviço, o valor da sua hora de serviço. E ninguém quer serviço, a gente quer ter uma valorização, mas a valorização não cai do céu, ela é acionada, claro, pelo conhecimento, mas com essa leitura você consegue criar essa valorização que você tanto quer e busca. Então, quando a gente está com a autoridade bem acionada, as pessoas nos veem como planejadores, né, consultores. Eu, muitas vezes, coloco, olha, o que eu ofereço é uma consultoria para dizer o melhor caminho para você. Ou seja, informações, pessoal, tem aos montes na internet. Tem aos montes, assim, nesse mundo conectado que a gente vive. Mas as pessoas estão em busca de uma coisa que a gente pode oferecer, que é o nosso parecer e a nossa recomendação com base no que ela tem, no que ela precisa, com o que foi avaliado. Será que no seu serviço você consegue vender o seu parecer? Se você conseguir e o seu parecer for algo valioso, consequentemente, você pode cobrar a mais o que outros provavelmente não fazem como você. Uma pessoa que vem e fala assim: "Nossa, marca conosco", e ela tem vários gatilhos ali acionados, ela vai estar, ela pode até se perceber que não está melhorando, mas ela vai ter uma adesão com a força muito maior do que se não tivesse nenhum gatilho acionado. Então aumenta a adesão. E o poder seu de convencimento, a sua palavra ela vai estar num nível superior do que o que os outros falaram. Tá? Então elas vão acreditar mais em você. Tá bom? Bom, então vocês já aprenderam bem como é que funciona esse conceito. E vou trazer agora alguns exemplos. Muita gente fala assim, nossa, autoridade. Autoridade, gente, eu achava antigamente que era aquela pessoa, olha só, que uma pessoa séria era uma autoridade. Talvez no passado fosse assim, mas hoje ela é vista de outra forma. Ela não se resume a pessoas que são sérias ou falam grosso. Isso é só um adereço. Ou falar de forma técnica. Talvez falar de forma muito formal já foi algum adereço importante
para acionar uma autoridade, mas no mundo atual não é assim, não vai ser assim. As pessoas, elas querem entender e fazer sentido. Elas querem que quanto mais você conseguir transformar algo complexo em algo simples, algo técnico, em algo concreto e compreensível, mais você vai ser admirado, porque poucos são os profissionais que conseguem traduzir isso. Por isso estão fazendo esse curso de comunicação. Nesse caso, usar analogias pode ser bem interessante, tá? O, o gatilho, ele não é acionado pelo jaleco, só pela sua vestimenta, ou só pelos títulos, só pelos diplomas. Esses são todos adereços, são só partes disso. A autoridade verdadeira não é o que você é. Você pode ser um profissional de educação física com um nível elevadíssimo de autoridade, porque é sim o que você aciona. E o que você aciona está muito ligado com o que eu falei no último vídeo, é o conhecimento. Só que o conhecimento por si só, a informação muitos têm, o conhecimento é transformar essa informação em algo aplicável. Agora, na sua cabeça talvez faça sentido. Esse conhecimento, quando ele é traduzido e a pessoa compreende, assimila, e você já coloca ali um caminho para a ação, já linkando a autoridade com o compromisso, com a coerência, a pessoa vai te admirar. Aí passa credibilidade. E as pessoas, quando elas se sentem seguras, quando você cria um laço de conexão ali, acionando afeição, acionando compromisso e coerência e acionando reciprocidade, eles também tendem a ajudar nessa conexão depois ser transmitida para uma autoridade. Olha só, você já sabe que eu importo com você, você já sabe que eu estou te oferecendo aqui um conteúdo, estou oferecendo algo que vai fazer uma mudança na sua vida, e vamos criar agora um plano. E se eu estou fazendo essa análise para você, é porque eu sei do que eu faço, eu vejo que é o melhor atalho, eu uso essa analogia. Existem vários caminhos para Roma, mas o meu papel é aumentar as chances da sua investida, do seu esforço ser aquele com o caminho mais curto. É para isso que eu estudo, é para isso que eu quero entregar isso para você. Só essa fala já demonstra uma credibilidade, transmite ali uma segurança, até a comunicação, pessoal, lembrem da oratória, a comunicação não verbal, ela demonstra também uma segurança. A sua presença, a sua pausa, deixa ela entender o seu componente educacional. E no final, até o tom de voz ali que você fala com segurança, ela fala assim, nossa, ela não está analisando as palavras, ela está analisando a nossa postura ali, poderosa. Nossa, me transmitiu uma segurança. O que que ele falou? Aí o paciente chega em casa e comenta com o companheiro, com o filho. O que que ele falou? Ele não vai lembrar direito as palavras que você falou, mas ele vai lembrar que você transmitiu uma credibilidade, uma segurança, um domínio no que faz. E ele já também percebe que, bom, eu senti esperançoso, eu senti que eu vou ter resultado, porque o que ele entrega ali eu ainda não tentei. E faz sentido o que ele me falou. Essa percepção que o paciente tem que sair de uma consulta conosco, depois de ter acionado um gatilho que todos nós, profissionais de saúde, temos que usar. Da mesma forma que a afeição tem que ser usada, a autoridade tem que ser usada. Então, a autoridade, ela está ligada ao conhecimento, mas é o conhecimento traduzido, compreendido, né, e direcionado para uma ação, compromisso, ok? Estão me acompanhando? Eu vou descer aqui só trazendo
uma recomendação importante: não confundam autoridade com, lembra que eu falei os adereços? Não é só ficar sério, cruzar os braços, falar tecnicamente, ficar só, o jaleco é importante, dar uma aparência, sim, a aparência é importante, diploma é importante, mas não é isso que vai fazer a pessoa: "Nossa, esse é o cara, essa é a profissional total, que vai me dar, assim, toda a segurança". A segurança está mais na comunicação e lembrem, não é só com as palavras, é de forma também não verbal. Então, cuidado com as falsas autoridades, não transmitam isso para os seus pacientes, transmitem algo melhor. As falsas autoridades são aquelas que são baseadas em bens, em status, atratividade física e muitos adereços. Se você pauta a sua autoridade no carro que você tem, ou só na estrutura física do seu empreendimento, ou o status que você tem, que é um membro de tal sociedade, tudo bem, isso é só uma parcela. Ou você acha que as pessoas vão achar você uma autoridade só pela sua aparência, lembra que isso é só um pontinho, ou os adereços que eu comentei. Cuidado, se muito desses são somados, alguns pacientes vão começar a te julgar, te analisar com um certo receio. Ninguém quer se sentir enganado, e hoje muitas pessoas já foram enganadas e geralmente é aquela coisa de ter muita maquiagem e pouco conteúdo, não sejam vistos dessa forma, tá? Como uma falsa autoridade. Demonstrem, sobretudo, o seu conteúdo, o resto é maquiagem. E percebam que existe um comportamento humano de uma obediência cega. Vocês já viram aqueles pacientes que concordam com tudo que a gente fala? Ou te chamam de doutor, doutor, doutor? Esses pacientes, para mim, eles têm um excesso de autoridade. Às vezes eu tento diminuir isso para deixar uma coisa mais equilibrada, porque a autoridade em excesso cria uma obediência cega. Esse termo comendatite, dentro da psicologia social, é quando, em uma, por exemplo, instituição, os subalternos, eles concordam com tudo que o chefe faz e, às vezes, mesmo o chefe errado, tomando uma decisão que os subalternos sabem que isso é equivocado, eles mesmo assim são coniventes com essa decisão. Isso é muito preocupante. Por isso que em instituições de saúde como hospitais, existe ali as equipes multidisciplinares, para reduzir um pouco dessa questão de comendatite. Imagina no hospital um médico ali cansado, toma uma decisão, às vezes, falha, ou ele não percebeu todos os indícios e fez um diagnóstico. Muitas vezes o enfermeiro, isso baseado em algumas pesquisas da psicologia, a maior parte dos enfermeiros, mesmo sabendo que há alguma prescrição errada, algo que não é comum, eles preferem acatar do que questionar. Então, eu trouxe essa esse conceito para a minha clínica. Quando eu vejo pacientes muito obedientes cegamente, eu começo a fazer perguntas para eles. Na verdade, eu busco estimular com que ele pergunte. Essa interação me faz entender mais o universo dele, faz ele participar também das decisões e ter essas decisões compartilhadas. Bom, passando por fim para a aplicabilidade. Tudo bem, André, entendi o que é autoridade, as pessoas elas consideram a minha palavra, elas tendem a seguir o que eu falo, e agora eu aprendi ao que não fazer, não parecer ser uma falsa autoridade, demonstrar o meu conhecimento traduzindo dentro da comunicação verbal e não verbal, e, sobretudo, acionar com que o paciente saia de lá com segurança, percebendo que eu tenho domínio no assunto, eu não acho, eu sei, é isso, e não parece só ser isso, se você tem a certeza. E, claro, o resultado é o melhor indicador de uma autoridade. Eu quero trazer para vocês agora a aplicabilidade. Nós temos aqui um universo digital com uma fonte infinita da gente demonstrar todo o conhecimento técnico que a gente tem. Sempre que você faz vídeos com conteúdos de valor sobre determinado assunto,
além de demonstrar autoridade, você está entregando algo para uma pessoa que vai se tornar grata por talvez você ter solucionado algo que ela precisava e não sabia como. Então, além de reciprocidade, você vai estar gerando autoridade. Você resolveu o problema de alguém. Não é legal isso? Você pode resolver algo que já era comum para você, mas para outra pessoa. E essa outra pessoa pode ser um profissional de saúde, colega, ou pode ser um paciente, que uma vez tendo resolvido, ele vai te indicar para outra pessoa. Ou ele mesmo, talvez resolveu um pouco, estagnou, deixa eu lá marcar, porque eu acho que essa é a melhor tomada de decisão, porque essa pessoa sabe o que faz. Não é interessante isso? Então, conteúdo de valor. Agora que vocês já aprenderam a fazer vídeos, saiba que o vídeo, para acionar uma autoridade, ele tem um poder muito maior do que algo escrito. Então, vídeos com a sua análise, o seu parecer, são vídeos que acionam a autoridade, do que só uma dica que várias pessoas podem dar a mesma dica. Exercício X, ou o que fazer. Tudo bem, o que fazer, muita gente pode fazer igual. Agora, se você explica o porquê a pessoa tem que fazer o que você já iria comunicar ali, um determinado exercício, ele já está envolto numa análise. Ou se você contextualiza, pessoas que têm dor no pescoço, estão trabalhando muito tempo sentada, estão trabalhando em home office e que têm dores aqui, sentem a vontade de espreguiçar. Eu fiz um vídeo recente sobre isso. Vocês têm uma chance muito grande de resolver com esse exercício. Eu raramente faço vídeos falando sobre só exercício. Mas dessa vez eu fiz temperando com a boa autoridade. Isso me rendeu já paciente. Informações nas redes sociais, na internet, tem aos montes, pessoal, mas para essa informação ser convertida em ação, ela precisa de um parecer, e o parecer do expert, ele é determinante. Ou uma recomendação, o que ela pode fazer de certo, ou talvez o que ela esteja fazendo de errado. Lembrem do vídeo que eu fiz sobre conteúdos de dor e conteúdos de oportunidade. Vocês podem fazer um vídeo com conteúdo de oportunidade, 5 passos para uma vida melhor sem dor na coluna. Ou 5 coisas que você pode estar fazendo errado e que estão influenciando na sua dor na coluna. Aí você faz a sua análise, você vai estar gerando autoridade, você vai estar gerando uma atenção maior, e geralmente quando é um conteúdo que o que as pessoas estão fazendo de errado está ligado com conteúdos de dor, de barreiras. Isso chama mais atenção do que se você falar 5 coisas para manter a sua coluna super bem. Ou seja, se a pessoa está com dor, ela ainda não consegue visualizar sua coluna boa. Ela consegue visualizar que ela não está bem e precisa de algo resolvido. Tá bom? Então, faça vídeos. Por exemplo, lá na Avança, a gente tem uma parte lá do canal que é a análise do especialista. E aí, são dicas que o Gustavo e a Thaís e eu fazemos para que a nossa informação seja envolta com a credibilidade maior. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. As lives, pessoal, aos olhos dos pacientes e até aos olhos dos colegas, gera uma admiração muito maior. Se essa pessoa está fazendo uma live, nossa, ela tem confiança no que ela faz. Entendeu? É diferente de um vídeo gravado. É como se estivesse numa escala um pouco maior de gatilho-autoridade. E lembrem do que vocês já viram numa aprovação social, quando tem um depoimento que a pessoa comenta que teve uma solução com seu serviço, um serviço, pessoal, nós oferecemos serviço que é solucionar o problema de alguém que não conseguiu resolver sozinho, ou que o tempo ainda não solucionou. Se tem um depoimento de outra pessoa que resolveu, isso tem autoridade envolvida. Diferentemente de uma pessoa que só coloca lá, fiz a consulta com o doutor André e resolvido. Esse doutor André, tá bom, tem uma autoridade aí, é doutor. Eu não gosto muito de colocar o doutor, mas eu entendo quem coloque. Mas o gatilho poderia ser racionado se a pessoa falasse assim, eu tive o meu problema resolvido procurando ele. E se quisesse ficar melhor, eu tive o meu problema no joelho, de 10 anos de dor, resolvido com ele,
nossa, altamente uma característica de afeição, pessoas que têm dor no joelho vão gostar disso, e 10 anos de dor, nossa, que exclusivo isso. E se quisesse deixar mais exclusivo, mais escasso, poderia falar assim, depois de ter tentado muito com outras pessoas, e se quisesse acionar um pouco mais a autoridade, falou assim, isso foi em 7 dias. Olha, uma resolução e ainda rápida, é esse cara que eu quero procurar. Então, depoimentos têm uma força muito grande. Então, tudo isso é o digital, pessoal. Agora, o presencial, como eu falei, algumas pessoas gostam de colocar ali o doutor. Isso, na mente das pessoas, é algo que está, assim, um detentor do saber. Tem pessoas, e eu utilizo isso também no consultório, coloco diplomas na parede. Tem pesquisas de psicologia social que demonstram que isso é favorável, comparado com não ter, mas saibam que isso é só um adereço. A barba, algumas pessoas que são mais jovens, homens, a barba ela pode influenciar, sim, como um adereço, uma parte da aparência, a forma do cabelo. Afinal, nós estamos a todo momento sendo julgados pelos pacientes. Mas lembrem que isso são a casca do ovo, o que importa é o conteúdo. O jaleco influencia? Sim, influencia. Se são fatores simples de serem adicionados, adicionem. As mulheres, se você for atender uma mulher, as mulheres elas percebem no geral muito essa questão da aparência em nós. E profissionais de saúde mulheres também são a todo momento julgadas por homens e por mulheres. Então, saibam que isso daqui, de certa forma, sim, influencia. O seu local de trabalho também, de certa forma, influencia. Mas, claro, a gente não vai mudar, isso não é algo totalmente modificável. Mas a nossa comunicação, sim. E aí eu coloco uma condição que todo aluno aqui do curso, do Comunicação Resolutiva, precisa vender um parecer. Precisa incluir na sua consulta, no seu atendimento, o seu parecer. Olha, o que você tem é isso, depois da minha análise eu percebo isso, você não melhorou ou precisa fazer isso. Ou seja, com base na sua avaliação, essa é a sua análise. As pessoas vão te adorar, elas vão te admirar como autoridade. E com base nessa análise, a minha recomendação, o que fazer, o que não fazer. Lembrem naquela aula prática que nós tivemos, o que fazer, como fazer, o quanto fazer, o porquê fazer, tudo isso faz parte de um parecer. As pessoas não estão nos contratando só por causa da execução. Elas estão contratando porque você pode ser o atalho para a recuperação que elas tanto querem. E se você demonstrar isso, o seu valor, o seu reconhecimento, o valor recebido financeiro, o seu valor como reconhecimento profissional, ambos estarão nas alturas. Lembrem dessa parte, o parecer. Todos vocês vão vender um parecer. Isso faz parte do nosso serviço. Você já viu aqueles pacientes que voltam e falam, doutor, dito e feito, o que você falou aconteceu. Então, dentro dessa análise aqui, também inclua uma antecipação. Na medida do possível, busque falar, olha, você fazendo essa proposta, pode ser que aconteça isso, em 2 dias pode ser que tenha um desconforto, mas depois vai melhorar. Se você adiantar uma possibilidade ou adiantar uma dificuldade, que também está ligado aqui com o conceito que eu falo e que eu vou repetir no módulo 3 de atritos, você vai ser visto como autoridade, com o domínio do que você faz. Tá? E, por fim, baseado num capítulo do TED Talks que eu adoro, de um neurocirurgião chamado Christian Miasset, não sei pronunciar muito bem, mas é mais ou menos isso. É um neurocirurgião que comenta que todos os pacientes que procuram um profissional de saúde deveriam fazer 4 perguntas. Tá? Vocês estão lendo aqui. O questionamento que eu coloco é, raramente um paciente faz esse tipo de perguntas porque a maior parte deles nos veem como autoridade. Eles não querem nos afrontar, eles acham que tudo que nós vamos falar é verdade absoluta. Mas não é sempre assim. Se vocês estimularem, o que eu, André, faço? Eu busco estimular com que eles me perguntem,
E se essa pergunta vem deles, é melhor ainda, porque eu sei que ele está interagindo comigo, ele vai estar num compromisso maior e vai me ver mais como autoridade, porque eu vou estar respondendo esse tipo de perguntas que eles me fazem. Aqueles que não me fazem, eu tento adiantar no meu parecer esses tipos de respostas. Eu falo com ele: olha, essa queixa que você me procurou, existe forma de melhorar, é por meio de exercício. E aí eu acrescento o seguinte: você provavelmente está me perguntando, será que isso mesmo é necessário? Tem muitos deles que já estão com a dor e o tempo passar não está melhorando, então eu falo: olha, o tempo passar não parece estar melhorando. Então, esse exercício sim pode ser necessário. Essa pergunta ela é especialmente importante porque pacientes que são induzidos a um procedimento invasivo ou de alto custo, que você que esteja aqui assistindo, seja médico ou seja dentista, saiba que essa resposta a essa pergunta é importante. Será que é mesmo necessário eu fazer essa intervenção que é de alto custo e que talvez, 2, me traga riscos? É importante que você demonstre os riscos da pessoa seguir a sua recomendação. Responda também o que acontece se eu não fizer, se você não fizer nada. Por exemplo, a dor lombar, eu explico isso para ele. Se você não fizer nada, ela tende a diminuir. Agora, aquela pessoa com dor crônica, persistente de vários anos, se ele não fizer nada, talvez ela não melhore. Então, talvez seja necessário sim um tipo de intervenção. E geralmente as intervenções fisioterapêuticas, ela tem um mínimo risco. Mais uma vez, os riscos são maiores em procedimentos invasivos. E aí o quarto, eu sempre coloco para os pacientes, há outras opções? Existem vários caminhos que levam a Roma. E eu quero saber aquele, dentro, entre aspas, da sua coerência, do que você gosta, do que você quer, que seja uma opção mais próxima da sua coerência. E aí eu tento linkar com as opções que eu posso oferecer, se o meu serviço ali dentro da tríade da PBE atende à preferência do paciente e à melhor evidência disponível, ou melhor do que eu, clínico, posso oferecer. Então, eu sempre deixo claro se há outras opções. E eu tento entender qual que é a opção que é valiosa para ele, sempre buscando algo mais ativo, algo que envolva mais movimento. Tá bom? Se vocês não virem, se vocês não assistiram esse TED Talks, eu recomendo. Eu vou deixar o link aqui nessa mesma página que vocês estão assistindo aqui o vídeo. Portanto, recapitulando, todos nós precisamos, de alguma forma, acionar a autoridade no nosso treinamento, no nosso tratamento. As pessoas, é do ser humano, desde sempre, seguir o que figuras, líderes, experts nos falam. Afinal, professores e os nossos pais eram as figuras de autoridade. E lembre que as pessoas transferiram isso com o passar do tempo para instituições e dentre elas uma é a da área de saúde. E tem formas que vocês aprenderam aqui de, além de acionar uma autoridade verdadeira, deixá-la nas alturas e até combinar com outras. Se você for vender o seu serviço, é importante que você busque acionar de alguma forma isso, ao invés de só falar ali um script padrão. Isso não pode existir. E se a pessoa já está em consulta com você, busque acionar para que a pessoa te admire, aumente o desejo de seguir o que você está propondo, tá? Ou de aceitar uma proposta, um orçamento do seu serviço, porque a sua palavra, o seu convencimento vai estar nas alturas, a sua adesão, ela vai seguir com um poder muito mais forte. E você, além de ser valorizado como profissional, vai ter uma valorização financeira, você vai ter um rendimento maior. E vocês aprenderam aqui, talvez vocês achavam que uma autoridade era o que você era, o que você parecia ser, mas na verdade é o que você aciona. E é importante que a pessoa saia com aquela sensação de que você tem domínio, segurança, que você é uma pessoa íntegra, que está oferecendo o que ela mais precisa, com o menor custo possível e com o melhor resultado.
Saibam que alguns pacientes têm uma tendência à obediência cega e eu recomendo para vocês que vocês tragam ele, elevem com o conhecimento para que ele esteja ali próximo do seu nível e que ele se sinta valorizado, que ele vai fazer parte ativa dessa decisão. E vocês aprenderam a acionar no digital, eu espero que vocês façam isso, é uma condição aí gratuita e que vocês agora com esse conhecimento e com essa motivação aqui que o curso oferece para vocês, vocês vão decolar nesse aspecto, tá? Vai aumentar, o boca a boca vai aumentar, a sua valorização vai aumentar sim, os seus resultados profissionais. E que no presencial existem sim ali os adereços e o ponto principal, venda na sua consulta algo que os outros não vendem, que é o seu parecer, que é só seu, que envolve a análise com base no que você avaliou, na sua recomendação, no que fazer, no que não fazer. Busque temperar com uma antecipação, tá? Diminuindo possíveis atritos. Olha, se você tiver dificuldade, faça dessa forma. Ou provavelmente você vai sentir isso, entendeu? E busquem, na medida do possível, responder a essas 4 perguntas, ou pelo menos uma ou 2 delas, mesmo que os pacientes não perguntem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até a próxima.